Graça e paz, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Uma matéria feita no dia da morte do apresentador Gugu Liberato pela Folha de São Paulo destruiu a imagem do apresentador. E aí, a Folha Jornal da Cidade Online faz uma matéria dizendo aqui o que é que a Folha de São Paulo sabe sobre credibilidade para falar de Gugu Liberato. É o que eu vou trazer. Uma matéria onde eles ridicularizaram o apresentador Gugu Liberato, que por sua vez foi aí defendido por outros canais e por outros portais de notícia, e é o que eu vou trazer para você aqui agora. Então, tá pronto para ouvir mais uma história aí do caso Gugu Liberato? Esse é o seu canal. Eu sou Isaac Lobato. Se não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho de notificação. Eu vou chamar a vinheta e rapidinho eu já trago para você a matéria aonde a Folha de São Paulo faz aqui um relato sobre os quadros do apresentador Gugu Liberato e que muita gente não gostou. Inclusive portais de notícias e até jornais se pronunciaram para defender o apresentador. É rapidinho. Vocês estão chegando agora aí, vamos me acompanhar aqui mais uma notícia, em mais uma saga da história Gugu Liberato. O jornal da cidade online.com.br fez assim: a Folha é infalível e detona Gugu no momento de sua morte. Folha de São Paulo coloca como manchete: de garota da camiseta molhada a sabonete na banheira, quadros de Gugu que soam bizarros no dia de hoje. E você vai entender por que a Folha disse que os quadros apresentados por Gugu Liberato eram quadros bizarros. Então vamos lá. Gugu não é perfeito, mas indiscutivelmente foi um grande comunicador. Cometeu alguns erros na carreira, óbvio. Entretanto, são incontáveis os seus acertos, haja vista a fama e o carinho que ele conquistou. No momento de sua morte, quando todos ressaltam suas grandes qualidades, a Folha é infalível em seu jornalismo canhestreiro e indecente. Ou diz aqui no caso, né? Jornalismo canhestro e indecente. Em matéria sobre o renomado artista, o jornal realça os seus discutíveis erros e aquilo que seria a grande mácula de sua trajetória. É de se lamentar que um jornal faça isso. A Folha entende que isso é jornalismo. Na matéria, a Folha afirma que, em 2003, um episódio teria arranhado a credibilidade de Gugu, dando início ao seu declínio. Fica a pergunta: o que a Folha entende de credibilidade? Aí vai colocar aqui uma das colunistas: da competição da banheira ao concurso da garota da camiseta molhada, passando por atores contratados para fingirem ser passageiros num táxi dirigido pelo apresentador. Várias propostas dos programas de Gugu, que teve sua morte anunciada nesta sexta-feira 22, após ter caído de uma altura de 4 metros aos 60 anos, soam bizarras aos padrões atuais. Quer dizer, soam bizarros aos padrões atuais dos dias de hoje, porque na década de 90 era novidade e o Brasil inteiro assistia. O Brasil inteiro assistia e o pior, era sucesso de audiência, os programas do Gugu. Eu acredito que ninguém perdia o Domingo Legal, ninguém perdia o Viva a Noite, o Sabadão Sertanejo, ninguém perdia. Eu era moleque na época, eu assistia. Eu era criança na época, eu tinha meus 14, 15 anos, eu assistia. Então esse papo da competição da banheira, isso e aquilo, não importa. Ainda que fosse combinado, como muitas pegadinhas na televisão é combinado, a verdade é que o Gugu acertou e acertou na veia. Mas nada se compara à farsa do PCC. Uma suposta entrevista com 2 membros da facção criminosa do primeiro comando da capital, exibida no Domingo Legal em 7 de setembro de 2003. A fraude foi a grande mácula na carreira do apresentador, um divisor de águas no seu histórico. Com a credibilidade arranhada, Gugu passaria a entrar em declínio a partir deste episódio. Na ocasião, um repórter do programa do Ratinho, o Wagner Maffezoli, fingiu entrevistar 2 encapuzados que fizeram ameaças de morte a figuras públicas como o então vice-prefeito de São Paulo,
Hélio Bicudo, além dos apresentadores José Luiz da Atena, Marcelo Rezende e do ex-juiz e comentarista Oscar Roberto Godoy. Os indivíduos também assumiram a tentativa de sequestro do padre Marcelo Rossi, ocorrida poucos dias antes. Rezende reagiu prontamente, acusou Gugu e a sua equipe de irresponsáveis e protestou por não ter sido ouvido. O apresentador do Cidade Alerta na Record, Rezende, conseguiu contato com um membro da facção e acusou a farsa, depois confirmada por inquérito policial. Gugu nunca admitiu ter conhecimento da falsidade do caso, alegando que seu papel era apenas de apresentar o programa, sem tomar parte das decisões da produção. No seu caso, mais do que qualquer outro apresentador de TV, sabia-se que isso não era verdade. Gugu sempre atuou com alta atenção nos bastidores de sua equipe e tinha plena noção do que colocava no ar. O Ministério Público multou o SBT, puniu a emissora com a suspensão do programa 2 semanas, depois no dia 21 já com a farsa comprovada. Outra fraude promovida pelo programa era o táxi do Gugu, mas isso já não prejudicava ninguém, a não ser a inocência de um público muito fiel ao apresentador. O quadro também fazia parte do Domingo Legal, na época que o SBT disputava público cabeça por cabeça com ninguém mais, ninguém menos do que Domingão, do Faustão da Rede Globo. Havia até um preparador de atores que era pago para treinar os supostos passageiros do táxi, sempre fingindo não reconhecer o motorista famoso, normalmente disfarçado com boné, chapéu ou peruca. Recentemente na Record, Gugu tentou ressuscitar o quadro da banheira do Gugu, um ícone dos anos 90, mas com um figurino de banho mais comportado. Nos idos da banheira original, Ellen Ganzaroli e seus pares entravam em uma série de jacuzzi no palco, em biquínis mínimos com celebridades convidadas a disputar sabonetes embaixo d'água, onde as mãos dos competidores se precipitavam em busca do objeto requerido, podendo alcançar as partes do corpo do adversário à vontade. Já o concurso da Garota da Camisa Molhada, onde as candidatas surgiam sem sutiãs naturalmente, eram obras do Sabadão Sertanejo, outro título de grande sucesso do apresentador nas noites de sábado. Falamos de um tempo em que não havia classificação indicativa na TV. E então, recentemente, fim da censura do governo instigava produtores, diretores e apresentadores a testar os limites de tolerância do público, que se permitia hipnotizar por toda aquela alegoria de belas mulheres e criaturas diferentes. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Primeiro, na época do Gugu para os dias de hoje não era tão diferente assim. Todo programa de televisão hoje tem mulher nua. Todo programa de televisão, seja de manhã, no horário do almoço, à tarde ou à noite, sempre tem mulheres praticamente nuas, dançando em palcos e sensualizando. Então esse papo da Folha de São Paulo de falar que era bizarro, bizarro é hoje. Bizarro é hoje porque muitos programas vão para a tela, muitos programas vão ao ar e totalmente, eu vou colocando, sensualizando e ninguém comenta nada, ninguém fala nada. Entre as grandes atrações do Domingo Legal, por exemplo, está a dupla ET e Rodolfo, formada por Cláudio Chirinian e Rodolfo Carlos de Almeida, que usavam um microfone de cabo alongado e fazia acompanhar pelo colega de estrutura baixa do normal, e os dois faziam sucesso enquanto a audiência respondia. Apesar de todo este painel, parece hoje algo não recomendável para crianças, os programas do Gugu e o próprio apresentador faziam um enorme sucesso com as crianças, havendo até uma réplica do titular, o Guguzinho, que se vestia e se apresentava ao lado do original. As ideias mais improváveis do Domingo Legal de Gugu viraram piada para os programas de humor desta década. Reproduzindo o tom de voz e o modo de falar dos apresentadores, Marcelo Adnet se abastecia daqueles ou daquelas ideias no Tá No Ar, programa encerrado neste ano, onde celebrava a prisão de celebridades dentro de um furgão aos risos. O próprio Gugu admitiu em entrevista recente que hoje seria impossível reviver a banheira do Gugu como era naquele tempo. E ele vai dizer, outros tempos. Então tá aí, a Folha de São Paulo tentando aí destruir, tentando aí manchar a imagem de Gugu Liberato, trazendo aqui que tudo que Gugu fez, os quadros que Gugu apresentou, se fosse para colocar nos dias de hoje, não acomodaria os padrões que a gente tem hoje de televisão. Porém, a gente sabe muito bem,
Gugu com tudo que trouxe, banheira, a garota da camisa molhada, isso e aquilo, a verdade é que aquela geração, o pessoal da década de 90, final da década de 80, todo mundo assistia os programas do Gugu. E a verdade é que o SBT, nos domingos, não falo nos meios de semana, mas nos domingos, o SBT realmente era campeão de audiência, vencendo a Globo, vencendo aí o programa do Faustão e tantos outros aí. Espero que vocês tenham gostado aí da história, espero que vocês tenham gostado da matéria. Se gostou, deixa o joinha, compartilhe e até aí o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Lembrando, estou voltando aí em fevereiro com as lives para a gente bater um papo mais de perto aí e ficarmos cada vez mais unidos. Vou deixar também um e-mail de contato aqui para a gente começar a bater um papo, conversar, receber aí sugestões aí, palpites e até histórias que vocês têm conhecimento para a gente estar produzindo aqui no nosso canal. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.